Olá, hoje a gente mergulha numa daquelas histórias realmente complexas e, bom, bem perturbadoras do Gênesis, capítulo 34. É um texto bíblico que fala de honra, de muita violência e de como as ações das pessoas podem ter consequências, assim, devastadoras. Vamos focar na família de Jacó. Exato, é uma narrativa que choca, né? Sim. E a nossa ideia aqui é tentar desvendar um pouco esses eventos, sabe? O que aconteceu com Diná, com Siquém, as motivações por trás e, claro, a vingança terrível dos irmãos dela. Vamos tentar entender as camadas disso tudo. Ok, vamos lá então. Tudo começa, assim, de um jeito que parece até inocente, né? Diná, a filha de Jacó, resolve sair para conhecer as mulheres daquela terra onde eles estavam acampados. E é bom a gente lembrar o contexto, né? Era um encontro de culturas ali. O clã de Jacó tinha acabado de chegar. E essas interações, bom, nem sempre são pacíficas. Sempre tem um potencial ali para tensão, para conflito. Pois é, e o conflito não demora a aparecer. Diná cruza o caminho de Siquém, que era um príncipe local, filho do chefe, Amor. E o texto bíblico é muito direto, diz que ele a tomou e deitou-se com ela e humilhou-a. É violência sexual clara e direta. Brutal. Só que aí, logo depois, a história dá uma virada bem inesperada. Diz que o Siquém se apegou a Diná, que ele passou a amá-la e quis consertar a situação, pedindo para o pai, Amor, negociar o casamento. Isso é realmente desconcertante, né? Essa mudança. Total. De agressor para pretendente apaixonado. Exato. E o que é fascinante aqui é justamente essa dualidade. Primeiro a violência, depois esse afeto declarado e a tentativa de reparação pelo casamento, que era um costume da época, né? Mas fica a pergunta, essa reparação apaga o que aconteceu antes? É uma tensão que não some. Com certeza. E a família da Diná? Bom, a reação é forte. Jacó, o pai, primeiro fica quieto, esperando os filhos voltarem do campo. Mas os irmãos dela... eles ficam arrasados e, ao mesmo tempo, com uma raiva imensa. O texto diz grande ira. Para eles, o que Siquém fez foi uma insensatez em Israel. Uma desonra, assim, absurda. A honra da família estava em jogo, né? Era algo muito sério. Exatamente. E é nesse clima super tenso que o Hamor e o Siquém aparecem para negociar. Eles não só pedem a Diná em casamento para o Siquém, mas propõem uma aliança geral, tipo... Vamos misturar os povos, casar entre nós, fazer negócios juntos. O Siquém até oferece um dote bem generoso, peçam o que quiserem, ele diz. É interessante ver essa dinâmica de negociação. Uma proposta de aliança que em outras circunstâncias talvez fosse boa. Mas a ofensa inicial era um peso enorme ali. A honra da família de Jacó tinha sido manchada de um jeito que talvez nem o melhor acordo pudesse resolver, sabe? Não era só negócio. Pois é. E aqui a história fica realmente tensa, porque os filhos de Jacó respondem à proposta, mas eles respondem com engano. A motivação era clara, a raiva pela violência contra a irmã. Uma resposta calculada. Sim, eles impõem uma condição para que tudo isso aconteça, o casamento, a aliança, morar junto. A condição é, todos os homens da cidade de Siquém precisam se circuncidar assim como eles. O argumento que eles usam é que seria uma vergonha entregar a irmã para um homem incircunciso. Olha, é uma estratégia muito cruel, né? Eles usam um símbolo religioso importante, um sinal de pacto para eles, como uma arma. A circuncisão vira um pretexto, uma ferramenta para criar vulnerabilidade e aplicar a vingança. Na cabeça deles, talvez fosse a única forma de fazer justiça ou limpar a honra. Incrível é que Hamor e Siquém aceitam. E eles conseguem convencer os outros homens da cidade. O argumento deles para os moradores foi bem materialista, né? Olha, o gado deles, os bens, tudo isso não vai ser nosso se a gente se misturar. E, bom, todos os homens da cidade se circuncidam. Focaram no ganho material, talvez sem medir o risco ou a profundidade da ofensa para os irmãos de Diná. E aí vem o clímax trágico. No terceiro dia, após a circuncisão, quando a dor e a febre são piores, Simeão e Levi, 2 irmãos de Diná, agem. Eles entram na cidade, que estava em defesa, claro, armados. Terrível imaginar a cena. O resultado é um massacre. Eles matam todos os homens.
todos, incluindo Amor e o próprio Siquém. Depois, entram na casa de Siquém, resgatam Diná e saem. Uma violência extrema. E não acaba aí. Os outros filhos de Jacó chegam depois e saqueiam a cidade inteira. Levam o gado, os bens, as mulheres e as crianças. Uma destruição completa. Se a gente conecta isso ao quadro geral, né? Vemos como a busca pela honra ou o que eles entendiam como justiça descambou para uma brutalidade, uma punição coletiva. A vingança foi muito além do agressor original, atingiu inocentes. É uma questão complexa essa, de justiça versus vingança desmedida. E a reação do Jacó, quando fica sabendo, é bem pragmática. Ele critica Simeão e Levi, mas não pela moral do ato em si. Ele diz algo como: vocês me complicaram, me fizeram ficar odiado por todo mundo aqui. Eles vão se juntar contra nós e nos destruir, eu e minha família. O medo das consequências práticas, da retaliação. Essa era a preocupação dele. É um contraste forte com a motivação dos filhos, né? Total. E os filhos respondem de forma desafiadora. A última fala é a deles. Por acaso ele devia tratar a nossa irmã como se fosse uma prostituta? Para eles, a questão era a honra. Ponto final. Uma justificativa que encerra a discussão ali no texto. Então, o que a gente tira disso tudo? É uma história densa, né? Tem a violência inicial, a proposta de casamento ambígua, o pacto enganoso usando a circuncisão, a vingança brutal, o saque e esse choque final entre a visão prática do Jacó e o senso de honra ferida dos filhos. Sem dúvida. Mostra bem a complexidade desses temas. Honra familiar, o limite tênue entre justiça e vingança, o choque cultural e como a violência só gera mais violência. As consequências são trágicas para todos os lados. Fica, então, aquela reflexão, né? Diante de uma ofensa tão grave como a que Diná sofreu,